somente crer. Querido Deus e Pai Celestial, como é bom, Senhor, estar em Sua casa para o adorar, ó Senhor, engrandecer ao Seu nome e através, ó Senhor, do Teu Espírito, da Sua presença, aumentar o nível da nossa fé, Senhor. Sede conosco em mais esse culto, que o mesmo Espírito, a mesma atmosfera, a mesma unção que estava com o nosso profeta, quando ele pregou essa mensagem que vamos ler, que ela esteja aqui conosco, ó Senhor, essa unção, a Sua presença, ó Pai, possa estar conosco. Tome controle, ó Senhor, dos nossos pensamentos, controle, ó Senhor, dos nossos corpos, para que nós possamos dar o melhor ao Senhor neste momento em que estamos reunidos em torno de Sua palavra, Senhor. É como se estivéssemos em um banquete e a mesa cheia, ó Pai, e nada pode ser perdido, ó Senhor. Cada palavra que lermos da mensagem da Bíblia, que isso possa ser fixado em nossas almas, que isso possa ser alimento, ó Pai. É o que te pedimos, ó Pai, te agradecemos. Faça presente, ó Senhor, em nosso meio, uma vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, para podermos ler, né, da mensagem, da palavra, daquilo que o profeta deixou para nós. E a igreja de Pedreira, eu considero como que a igreja de Americana, né, uma igreja da roça, num bom sentido, né, do interior. Mas às vezes vem os irmãos da cidade grande, né, visitar, né, pega a gente de surpresa. Irmão, ela vem dar o seu boa noite aqui. A gente não pode perder a oportunidade, né? E quem sabe falaram para o Mauá levar um pregador lá e chega aqui e está o irmão Danilo, né? Coitado do irmão Alan, né? O seu boa noite. Boa noite com Jesus a cada um de nós. É muito bom estar aqui. Primeira vez que eu venho, depois que a gente teve a inauguração. Está bem mais fresco agora, né? Vocês gostaram do ar-condicionado? Ficou muito, muito bom, né? E lembrando ali da casa, da área do irmão Zé, quando a gente vinha, muitos anos atrás, aquele banco que era só uma madeira, chão batido, e era tão gostoso, né? A gente gostava de vir aqui e fazer uma festa espiritual. E hoje a gente tem uma igreja tão bonitinha, fresca, e é maravilhoso vir para cá e ver os irmãos congregando num lugar tão aconchegante. Eu quero ler um parágrafo, irmão Danilo. Eu li ali um trecho da mensagem Pela Fé Moisés, ali em Mojimirim, na quinta-feira, e me chamou a atenção aqui o parágrafo 36. Olha, é a mensagem que você vai ler. Pela fé, Moisés, o profeta fala no parágrafo 36, não há como agradar a Deus a não ser pela fé. A Escritura afirma claramente desta forma,
e é pela fé. E sem fé, a Escritura diz, é impossível agradar a Deus. Agora, se perdemos a fé, então nunca teremos uma oração respondida por Deus. Olha como é importante você orar com fé. As suas orações são respondidas. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, se perdemos a nossa fé, nossas orações serão anuladas e não chegamos a lugar nenhum. Então, é necessário orar com fé. E aqui eu fui ver o que significa galardoador, que a Bíblia diz. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Galardoador significa que é que consola, que recompensa e que gosta de dar presentes. Então você ora assim, que Deus existe, que Ele te consola, que Ele te recompensa, que Ele gosta de dar presentes. Com essa fé, você orando é a maneira que Deus se agrada. Muito lindo, gostei demais desses parágrafos. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe. Nós vamos meditar um pouco nessa mensagem, pela fé Moisés. Vamos ficar de pé para lermos as Escrituras? Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Senhor Jesus Cristo, vivifique a sua palavra, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Sede conosco, ó Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Responda, Senhor, o clamor, o desejo de cada um, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos ter o hino. Seu filho amado, pra nos salvar e perdoar, na cruz morreu.
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Amém. Deus continue abençoando. Nós vamos começar lendo aqui no parágrafo 34, essa mensagem pela fé Moisés. Eu quero abordar o assunto nessa manhã escolhendo pela fé. E eu quero tomar como texto as 3 primeiras palavras do capítulo 23. Pela fé Moisés, e escolhendo pela fé. A maioria das coisas que fazemos, temos que escolher pela fé. E tudo o que sabemos que Moisés fez, vale a pena repetir, foi pela fé. Não pela visão, mas pela fé. E a razão pela qual eu escolhi esse assunto esta manhã, para a igreja nesse estado atual, é que até mesmo em nossas escolas e ao redor, temos tido tanto ensinamento científico. Por causa disso, temos afastado as pessoas da fé. Nós temos visto, nos dias de hoje, muitos ensinadores de como você fazer. Tem para todos os sentidos ensinadores. Como você pode fazer um investimento para que você tenha a sua liberdade financeira, não dependa mais de ninguém. Não que isso seja algo ruim, mas se formos ver, isso leva as pessoas a se distanciar da fé e sim colocar a sua fé não em Deus, mas no seu dinheiro que está sendo aplicado. Muitos ensinadores quanto à saúde, se você comprar isso e tomar isso e aquilo, você vai ter uma vida saudável, não vai mais ficar doente. Isso nos torna as pessoas incrédulas e deixam Jesus de lado, e elas passam a colocar sua fé naquele ensinamento que ela está sendo doutrinada, que aquela é a saída que ela tem.
E nós vamos ver nessa mensagem que o profeta vai dizer agora, né, que a fé, ela está de um lado da balança e a ciência, ela está do outro lado da balança. Elas estão nos extremos. Agora, a fé não é provada pela ciência. Então, a ciência, ela não consegue provar. Quando você está com uma enfermidade e o médico diz que não tem cura, pela ciência o médico não consegue provar para você se você falar assim, pela fé eu vou ser curado. Ele não tem artigo científico para falar assim, verdade, pelo que eu estudei, isso e isso, você tem razão. Então, pela sua fé você vai ser curado. É muito pelo contrário. Eles fazem desanimar. Não tem saída para você. Porque o que eles têm é os papéis, é aquilo que ele estudou. Eles não têm essa visão além que nós temos, que é olhar pela fé, lá na frente. Se alguma vez perdermos essa grande fé, então estaremos totalmente em trevas. Vou repetir. Se alguma vez perdermos essa grande fé, então estaremos totalmente em trevas. Isso não importa quão bem sejamos educados, quão bem podemos explicar a palavra de Deus para se adequar à nossa própria maneira de crer. Não há como agradar a Deus a não ser pela fé. A Escritura afirma claramente dessa forma, e é pela fé. E sem fé, diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Então, se a fé discorda da ciência e a ciência discorda da fé, isso as coloca no limite uma da outra. Então, devemos fazer uma escolha, como Moisés fez. Pela fé, nós cremos. Agora, se perdermos a fé, então nunca teremos uma oração respondida por Deus. Que triste, né? Orar sem fé e não ter a resposta daquilo que você está orando. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quando nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que crer que Ele existe, que Ele é real e que Ele está em nosso meio. Quando você está em um problema, não importa qual seja no lar, seja no trabalho, e você se lembrar, eu vou orar a Deus. Mas não ore assim, é só porque eu estou nesse problema, e quem sabe Ele vai me ouvir, Ele vai me responder. Não, ore como se Ele estivesse do seu lado, sabendo que Ele tem a solução para o seu problema, e que Ele existe, e que Ele vive em você, Ele está dentro da sua alma. A sua oração será respondida por Ele. Muitas das vezes não vai ser no tempo e no prazo que nós queremos. Se Moisés tivesse chegado lá no Egito e falado com o faraó, quero tirar o povo de Israel, e faraó tivesse aceito de primeira mão, paremos para imaginar, fazer um paralelo. Quando Israel saiu do Egito, a jornada era para durar 40 dias. E durou 40 anos. Isso porque
Faraó endureceu o seu coração e eles viram as pragas acontecendo, vendo tudo que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, tudo aquilo que aconteceu, e mesmo assim, de 40 dias, virou 40 anos. Imagine se Faraó estivesse aceito no primeiro chamado, como que não seria? Nem sempre as nossas orações, elas vão ser respondidas, concretizadas na hora que nós achamos que deve ser concretizada. Mas, quando você ora, crendo que Ele existe, que Ele é real, a sua oração está lá. E na hora certa, Ele vai responder. E você vai entender, agora era a hora mesmo disso ter acontecido. Quando os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha, vocês acham que nós achamos que eles não oraram antes para Deus livrar eles? Ou há de se pensar que eles entraram felizes e contentes, estamos entrando numa sarça, glória a Deus, não precisa nem de orar, Ele vai aparecer? Não foi assim. Eu tenho certeza que eles oraram e jejuaram para que eles não fossem jogados na fornalha. Talvez a oração deles não foi respondida. Talvez não. Não foi respondida no momento que oraram. Eles tiveram que ser jogados dentro da fornalha. Mas a oração deles, como eles oraram, crendo e sabendo que Deus existe, a oração deles não foi em vão. E na hora certa, o quarto homem estava lá. Eles tinham que ser jogados na fornalha para que Deus pudesse descer. O profeta diz, o anjo falou assim, eu vou lá. Eles, não. Eu vou pessoalmente lá. Essa missão é minha. E na hora certa, ele apareceu e nós sabemos de tudo o que aconteceu. Se você está orando por algo, crendo de todo o seu coração, tenha certeza, a sua oração não é em vão, não está sendo em vão. O profeta diz nessa mensagem que, não é nessa mensagem, eu estava ouvindo na voz do profeta, ensinando sobre Moisés. Nós já lemos lá em Campinas ela. Se vocês não ouviram, não esqueça, faça isso. Ouça na voz do profeta. É maravilhoso. Ele fala, eu vou fazer um drama. E aí ele quer começar a escola e as criancinhas não veio não sei se vocês lembram, as criancinhas não vieram ainda da sala das crianças. E aí ele fala, irmão, é as crianças, está esperando elas. Ele fez um drama sobre a história de Moisés. E ele diz nesse drama que Arão, quando ele fala, o rei contratou aquelas mulheres que não tinham filhos, elas ele fala assim, era como bruxas, e eles pegaram aquelas com as unhas maiores, os narizes maiores, que era para quê? Para ir lá e matar, tirar as crianças que nascessem, porque o povo de Israel estava crescendo muito, enquanto uma do reino dele tinha um filho ou não tinha nenhum, quem sabe, tinha um dog, que tem muito hoje. Os de Israel nascia 14, 20 filhos. E o rei falou, nós temos que acabar com isso, daqui a pouco esse povo estão crescendo demais. E aí ele contratou aquelas mulheres que não tinham filhos, isso é, não gostavam de crianças, para tirar das mães e matar. E começou pelos homens, pelos meninos. E o certo é que Arão, ele passou a noite orando. E nada aconteceu.
E ele se desanimou no sentido assim, que faremos? Mas ele sabia que tinha um Deus verdadeiro. E ele orou de novo. Passou mais uma noite. E Deus veio a ele e disse: você terá um filho, e ele será o libertador. Deus ouviu a oração de Arão. E o profeta diz nesse drama, só para deixar vocês curiosos, ele diz assim que eles iam trabalhar como escravos, então aquele semblante caído, né, cansado. Esse dia Arão não. Ele falava assim: vamos, joga logo esse jogo para mim, vamos, quero trabalhar. Porque Deus tinha vindo a ele e dado a promessa: você terá um filho e ele será o libertador, o conquistador. Ele vai tirar o povo de Israel do Egito. Agora olhe para nós, quantas promessas nós sabemos que nós temos, quantas maravilhas Deus já fez em nossas vidas. Como deve ser o nosso comportamento no nosso dia? Como que peregrinos desamparados, tristes? Não. Nós temos motivos para ser como Arão naquele outro dia. Vamos, gente, passa esse tijolo, está muito devagar. E os outros diziam: o que está acontecendo com ele hoje? Não estou entendendo. Ontem estava se arrastando aí, hoje está todo alegre. Não, Deus vai enviar o libertador, nós vamos sair dessa terra. Irmão, Deus já te deu a cura, já te deu a libertação, Deus já te deu tudo o que você precisa, deu para nós o que nós precisamos. O que nós temos que fazer? Tomar posse. Pela fé. Se você olhar para a ciência, olhar pela sua condição, pelaquilo que você tem em sua mão, você não consegue nada. Nada, nós não conseguimos nada. Nós falamos da outra vez, se você ficar olhando para o governo, volta de novo nisso, não consegue nada. Mas quando você coloca no seu coração, não, Deus me deu isso, Deus me deu o meu filho, se Ele me deu o meu filho, é para ser um cidadão da Nova Jerusalém. Meu filho, se está fora, ele vai voltar, ele tem que voltar. E se você colocar fé nisso, ele vai voltar. Está doente, Deus nos deu a cura, seja por remédio, eu não sei de onde vai aparecer, mas vai curar, vai ser liberto. Se está desempregado, vai aparecer o emprego. Tenha fé, o pão não vai faltar no lar. Mas isso tem que ser pela fé. Não pode ser pela nossa imaginação, pelaquilo que nós achamos que nós podemos. Porque quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, qualquer decepção, nós já estamos abalados. É o mal da era, nós já estamos em depressão. Não come, não bebe. Mas quando você age pela fé, não é qualquer coisa que vai conseguir te abalar. E vamos além, nada pode te abalar. Nada. Nada. Vamos continuar aqui? Parágrafo 38. Porque é necessário que primeiro aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que o irmão Alan leu, e que é galardoador dos que o buscam. Então, se perdemos a fé, nossas orações serão anuladas. Não chegamos a lugar nenhum. Decepção. Então, tudo o que podemos pensar nessa manhã é nos apegar à fé. Não sobrou nada, para nós. Vamos apegar à fé? Amém? Vamos olhar as coisas diferentes que estão à nossa frente? Irmão, se Deus te deu algo, Ele vai te dar força para manter isso. Somente creia.
Ele não dá nada para que você perca depois. Se mantermos em fé. Se Ele te deu algo e você tiver fé, Ele vai te dar condições para manter isso. Então, tudo que podemos pensar nessa manhã é nos apegar à fé. Então, se perdermos a fé, todas as nossas esperanças se vão. E se perdermos a fé, toda a nossa realidade espiritual se vai. Pois você não pode ter fé nas coisas que vê. Pois as coisas que você vê são todas perecíveis. Se olharmos para alguma grande pessoa, um grande ministro ou uma grande congregação, todos eles perecerão um dia. E se olharmos para uma grande nação ou uma grande arma, todas elas perecerão algum dia. Então devemos viver pela fé, daquelas coisas que a ciência não explica. É pela fé que cremos. Agora, nós perdemos nossa glória se perdermos a fé. Agora, se nos afastarmos da fé, levaremos a igreja a um reino intelectual. Algumas vezes acredita-se que entre as pessoas, que porque uma congregação era grande, e eles tinham grandes igrejas, grandes torres, e grande número de pessoas bem vestidas e arrumadas, e muitas finanças, se eles possuem tais coisas, nós muitas vezes pensamos que isso era um exemplo, que essa certa igreja deveria ser inspirada, ou muitas vezes nos referimos a diferentes ministros que vão ao campo missionário e têm grandes reuniões com multidões, e pensamos às vezes que eles são os sinais de inspiração. Mas isso não é totalmente verdade. Isso é inspiração humana. Coisa boa, né? A gente poder vir num lugar simples desse, encontrar os irmãos com o mesmo nível de fé, que crê numa mesma mensagem. Difícil, né? Às vezes a gente está no serviço e você vê pessoas boas, mas você sabe que você não podemos julgar, né, se vai estar ou não, mas se olharmos pela revelação, pelo batismo, você não vê aquela pessoa do outro lado. É uma amizade aqui no mundo. Acabou, acabou. Agora, quando você vem e se reúne com pessoas ao qual você ama, e você sabe que não é só aqui. Quando terminar aqui, nós estaremos lá do outro lado. Quando terminar aqui, vocês vão ter que aguentar o irmão Danilo lá do outro lado. Mas fiquem tranquilos, será num outro corpo, né? Transformados. Mas coisa boa, né? Saber que nós estamos reunidos com pessoas eternas. Pessoas que vão viver para sempre ao nosso lado. Triste você estar do lado de uma pessoa tão boa, que não crê naquilo que você crê, e que se ela se for, acabou. Se Deus te levar, você também nunca mais vai ver ela. E mais triste ainda é saber o destino deles. Mas nós não. Nós temos esse consolo eterno, essa promessa. Há uma terra além do rio que nos esperam. Vale a pena, irmãos. Vale a pena, como diz o hino, ser crente. Vale a pena crer nessa mensagem. Vale a pena estar sujeitos a esses ensinamentos. Vale a pena sacrificar um pouquinho. Falta pouco.
para nós adentrarmos nessa terra. Parágrafo 44. Agora, nós perdemos, no 44 já lemos, 43, perdão. Falei 41, ia ler o 41, 43. Mas a verdadeira, o profeta falando da inspiração das grandes igrejas, né? Nós achávamos que isso era uma inspiração, mas isso não é totalmente verdade. Mas a verdadeira inspiração vem de fazer a vontade de Deus. Vem, seja um ou apenas um punhado. Se é uma igreja grande ou pequena, não importa. Se é um grande, eloquente orador ou apenas um homem que mal conhece o ABC, não importa. Depende da mensagem que ele está trazendo. Se é inspirada pela palavra de Deus ou é inspirada por concepções intelectuais de inspiração humana. Nós podemos dizer, não? É inspirada pela palavra de Deus. Nisso nós estamos firmados. Algumas pessoas podem ser inspiradas por causa de um orador eloquente, mas isso não está certo. Às vezes, eles são inspirados porque o homem é tão treinado que poderia provar seu ponto de vista. Isso não significa que isso seja Deus. Vem, é somente através da imortal e eterna palavra abençoada de Deus que podemos receber inspiração. E isso é dado pelo Espírito Santo. Pela fé, nós a recebemos. Agora pensemos em Moisés, e nesse grande momento de sua vida, e lemos sobre seu nascimento e como Deus cuidou dele. Escutem na voz do profeta ensinando sobre Moisés. Vocês vão ver exatamente isso aqui, ó. E lemos sobre ele, seu nascimento e como Deus cuidou dele. Mas chegou um tempo na vida de Moisés em que deveria haver uma escolha. Se lermos corretamente, descobriremos que ele era filho da filha de Faraó e era o herdeiro do trono. E isso teria sido o próximo Faraó no Egito. Então ele notaria, quando olhasse em volta, depois que ele se tornasse maior de idade e responsável, e lá estaria aqueles escravos trabalhando nos poços de lama. E Moisés, enquanto olhava pelas janelas do palácio, para os mesmos escravos que Faraó observava, mas que diferença havia no olhar. Faraó, ele vai dizer mais à frente, olhava pela mesma janela e via escravos, amassadores de barro. Moisés olhava pela mesma janela e via o povo de Deus, escolhido por Deus. Muitas vezes, nós nos deparamos em situações de nossas vidas que as pessoas nos olham, não sendo como cristãos, ou até mesmo que estamos em algo errado, pelo momento que estamos passando, mas isso é a janela que eles estão olhando, é a maneira que eles estão olhando nessa janela. Mas Deus não perde nenhum dos seus. Às vezes, nós vemos um irmão, um jovem passando por uma fase difícil e alguns caem na infelicidade. Você viu
nós não devemos nem, não vi nada e não quero ver, mas está olhando por uma janela e não está reconhecendo a eleição daquela pessoa, está olhando para a condição daquela pessoa. Mas Deus, por isso nós não devemos julgar. Deus olhando por essa mesma janela, que às vezes olhamos humanamente, Ele não vê aquela pessoa naquela situação. Ele vê um filho de Deus, Ele vê o seu filho, Ele vê ele puro. Por isso nós não devemos olhar e julgar quem quer que seja pela situação que esteja. Porque para Deus nada é impossível. E quando nós vermos um ao outro passando por dificuldade, nós devemos interceder para que Deus ajude ele a passar daquela situação, daquela fase, daquele momento que está passando. Eu quero fixar esse pensamento essa manhã por alguns minutos e que o Deus do céu o conduza para casa em cada coração aqui. Deus quer que Deus conduza em nossos corações esse pensamento. É como você olha para a coisa que faz a diferença. Às vezes nós vemos um problema, é desse tamanho, mas na nossa visão ele se tornou muito grande, porque nós comparamos o problema com a nossa força, aí ele fica grande mesmo. Mas quando você olha para o problema, e você olha para o tamanho do seu Deus, você vai falar, não, esse problema é pequeno, não é nada para o meu Deus. Há uma certa diferença nisso. Por isso que o profeta pregou essa mensagem, durante essa mensagem pregando, ele diz, tudo tem que ser pela fé, haja pela fé, creia pela fé, não creia naquilo que você acha que você pode dar, é pela fé. Porque quando você crer pela fé, tudo que você vai fazer, você é Deus, é Deus, é Deus. Ah, é Deus, Deus vai dar um jeito. Ah, mas não, Deus às vezes comenta muito de serviço, né? Às vezes no serviço se torna em apuro e Deus vai dar um jeito, vamos continuar. Deus vai entrar em cena, lá na frente você vê, deu certo. Deus entrou em cena mesmo, um milagre foi feito. Ah, vai morrer, está com câncer, está com leucemia, não está andando, não está comendo, não está... Não, Deus vai curar, Deus vai entrar em cena, vai curar, é Deus, é somente Deus. Não, mas você não cansa? Não cansa, é Deus, é só Deus. E Deus vem e cura, Ele honra a sua fé, Ele honra a nossa fé, Ele ama quando nós ajoelhamos para orar, e Ele sabe, o profeta pregou a conferência com Deus, você abre uma conferência com Ele, e Ele faz uma conferência com você, e começa a ouvir toda a sua oração. Ele diz assim, Ele crê em mim, Ele sabe que eu existo, eu tenho que responder a oração dEle, eu tenho que responder o clamor dEle. É diferente quando nós fazemos as coisas pela fé, é muito diferente quando nós fazemos as coisas olhando para nós mesmos. Há certos passos que nós vamos dar em nossas vidas, ou que temos que dar em nossas vidas, que isso fica se tardando. É porque nós olhamos para nós. Ah, mas minha família. Ah, mas o meu fulano, mas o meu Beltrano, e mais isso, e não sei o quê, e isso vai tardando, e a bênção está lá para você assim, ó, é só você pegar, só que para pegar tem que ser pela fé. E aí quando Deus vem, abre os nossos olhos, quando nós acordamos, essa é a verdade, para tomar posse daquilo que nós temos, aquilo vem para nós. Deus tem o melhor para dar para nós. Talvez o melhor para o irmão Gessé, eu olhando, falo, não, para mim isso não... Mas para ele é o melhor. Talvez se olhe o irmão simples. Tivemos hoje, né, conheci lá o local
que o irmão Zé está ficando lá, irmão Gessé. Se a pessoa não tiver visão, ela não dá nada, irmão, não dá nada. É um morro e árvore e é isso. Né? Tinha uns irmãos lá, é bom todo que puder, né, irmão Gessé, dar uma caminhada lá, é bom. É bem planinho lá, né, irmão André? É bom para queimar, né? Mas, quando eles chegaram, o irmão Jonas estava falando que parecia uma selva, o Amazonas, não tinha nada. Jesus, hein? Quem tem coragem? Mas eles não estavam olhando só para aquela situação. Estavam olhando lá na frente. E vai lá hoje como está se formando. É dessa forma. É a maneira, o profeta diz, é a maneira com que nós vemos as coisas. Há certas coisas que agora talvez não pareça ser bom. Talvez agora vai ter um sofrimento. Talvez agora tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter quebrantamento. Mas lá na frente você vai colher. Nós vamos colher isso lá na frente. É olhar pela fé. Aquilo que seria impossível se tornar possível. E eu quero fixar ao grande evangelista John Sproul, que foi um convertido do ministério do irmão Bosworth, que muitos de vocês se lembram anos atrás, do velho celeiro de glória. Ele disse que um dia estava viajando antes do falecimento de sua amada companheira e esposa. Eles estavam em La Celle, Lorraine, França. Eu tive o privilégio de visitar o mesmo local. E o guia estava levando-os pelos jardins e mostrando-lhes as diferentes coisas. Então, antes, né, dela partir, eles estavam viajando, antes do falecimento, estava viajando lá na França, e tinha um guia lá, mostrando as coisas do país lá, de um determinado local. E eles se depararam com uma certa estátua do Senhor Jesus, a crucificação. E o Sr. Sproul estava parado, olhando para ela, ele e sua esposa, e em seus corações, criticando o que o artista deveria ter em mente, ou melhor, o escultor, quando ele esculpiu em uma pedra tal coisa de aparência horrível para representar o sofrimento e o amor e a piedade do Senhor Jesus. E como tudo era grosseiro e de aparência reduzida. Não gostaram muito, né, da maneira que viram lá aquela estátua, né? E o guia que estava acompanhando eles veio até o Sr. Sproul e disse: Senhor, suponho que você esteja criticando esta estátua do Senhor Jesus. Então já estava acostumado, né? Levava as pessoas lá, ficava olhando com a cara, não precisava nem falar. E ele disse, o irmão, o Sr. Sproul, eu estou. Ele estava criticando em seu coração. E ele disse, não estou nem um pouco surpreso, porque a maioria das pessoas que olham para isso, primeiro eles a criticam. Irmãos, isso fala muito para nós. E o Sr. Sproul disse, ora, não consigo ver nenhuma compaixão ou inspiração em olhar para tal coisa, então estou me perguntando por que o escultor fez assim, a fez assim. E o escultor disse, Sr. Sproul, essa estátua está bem. E o escultor tinha a coisa certa em mente. Mas o problema está em você. Isso é na maneira com que você está olhando.
é a maneira como você está olhando para isso. E ele o tomou pela mão, e a sua esposa, e os conduziu até um altar ao pé dessa dita cruz. E ele disse: agora, Sr. Sproul, olhe para cima. E quando ele olhou para cima, ele disse que o seu coração parecia ter falhado. Que diferença era ficar ali e olhar para aquilo daquele jeito, e se abaixar e olhar para aquilo do jeito que foi feito para ser visto. E é assim que Deus é assim que a fé é a maneira como você olha para isso. Se você olhar para ela como uma espécie de Bíblia histórica, de algo que existiu nos dias passados, você nunca será capaz de obter o real valor da Bíblia. Você deve se ajoelhar e obedecer os mandamentos dessa Bíblia e olhar para ela através dos olhos do Espírito Santo. Que coisa linda e maravilhosa. Eu perguntaria a essa audiência essa manhã: que bem um Deus histórico nos faz hoje, se Ele não é o mesmo Deus? De que adianta um Deus que tomaria Moisés e faria os milagres como ele fez, de que nos adiantaria ler tal Deus se ele não é o mesmo hoje? De que adianta um Deus que poderia livrar da fornalha ardente os filhos hebreus, se ele não é o mesmo Deus hoje? Para que vamos à igreja? Porque nos afastamos das coisas do mundo, se ele não é o mesmo Deus, do mesmo juízo, da mesma opinião que sempre foi? De que adiantaria um Deus que pudesse tocar a mão de uma mulher com febre alta e a febre passar, se ele não é o mesmo Deus hoje? De que serviria servir a um Deus que poderia tirar um amigo de um túmulo depois de 4 dias mortos, se ele não é o mesmo Deus hoje? Nada adiantaria. Pela fé cremos algum dia glorioso que ele nos tirará da terra, embora voltemos a ser uma colher de cinzas novamente. Como provamos isso? Nós não provamos isso. Não tem como provar isso. Como você vai provar a uma pessoa que há uma terra além do rio, há uma nova Jerusalém? Não tem como provar isso, o profeta está falando. Ele afirma: mas nós acreditamos nisso. Não nos é exigido provar nada. Nos é exigido acreditar nisso, isso é crer nisso. Pela fé Moisés fez tal e tal, e quando jovem, olhou pela janela do palácio para os escravos, ele viu o mesmo bando de escravos escardidos, sujos e cheios de lamas que Faraó viu. E quando o Faraó olhou para eles e os egípcios, eles não eram nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam, apenas para serem borrões de lamas humanos, para fazer tijolos enlameados para o benefício das cidades que Faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e Faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando ele olhou para eles, era um olhar diferente que Moisés tinha. Quando ele viu, passando pela janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces e os seus corpos curvados, ele os considerava o povo de Deus.
Ele não os considerava escravos, ele os considerava o povo escolhido de Deus. E hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Quando alguém vier falar do outro, criticar, diminuir, lembre-se, ele é o escolhido de Deus, não importa a situação, não importa se está em lamaçal, lameado, se está pisando em barro, isso é, não importa se ele está no mundo em pecado, errando, ele é um escolhido de Deus. Essa foi a visão que Moisés teve, e é essa a visão que nós temos que ter uns dos outros. E para encerrar, algo que me marcou muito nessa mensagem, quando o profeta diz que, parágrafo 72, vamos mais à frente, o profeta diz, aqui ó, talvez hoje você está orando e talvez você não esteja recebendo de imediato. Talvez você esteja fazendo algumas escolhas hoje. O profeta diz aqui, ó, e pode ser nessa manhã que haverá homens e mulheres assentados aqui que farão sua escolha final. Você é hoje o que é, porque há vários anos você escolheu ser o que é agora. E o que você escolher agora determinará o que você será daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos você pode ser um missionário. Daqui a 5 anos você pode ser um cristão renomado. Ou, daqui a 5 anos, você pode estar no inferno, porque tomou a decisão errada. Daqui a 5 anos você pode estar limpando escarradeiras em um bar. Daqui a 5 anos você pode ser uma prostituta de rua. Ou você pode ser um homem ou uma mulher que seja. Isso é um crédito para qualquer sociedade, por causa da sua escolha por Cristo. Daqui a 5 anos, pela sua escolha hoje, você pode estar na glória, no arrebatamento, porque você fez a sua escolha hoje. A hora é agora. Vamos fazer a escolha correta. Nós temos tudo para fazermos a escolha correta. Não tem faltado alimento espiritual para nós, para que esse seja o motivo de fazermos uma escolha errada. Vamos fazer a escolha correta com quem nós vamos andar? Vamos fazer a escolha correta com quem nós vamos ter amizade? Vamos fazer a escolha correta com o nosso tempo? Vamos fazer a escolha correta com aquilo que nós vamos ver e vamos ouvir? Porque tudo isso, dessa escolha agora, você verá o resultado daqui a 5 anos disso. Mas graças a Deus, que dia que é hoje? Dia 27, dia 28? 27? Graças a Deus, no dia 27 de abril de 2024, nós estamos reunidos em torno da palavra de Deus, em torno da mensagem de um profeta que veio restaurar todas as coisas, em torno de um ministério centralizado com o ministério de um apóstolo que Deus levantou nessa nação,
um ministério centralizado com a mensagem. Irmãos, nós temos tudo para fazermos a escolha correta. E pela fé, nós faremos a escolha correta. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor possa ter dado uma bênção, ó Pai, a cada um, pela sua palavra, porque eu não tenho nada, Senhor, para dar a esses irmãos. Por certo que sou o mais necessitado, ó Senhor, entre eles. Mas obrigado por essa mensagem que o nosso mensageiro pregou, pela fé, Moisés. E, ó Deus, dê-nos a sede, ó Pai, para lermos mais, para dedicarmos mais, ó Senhor, para orarmos mais, ó Pai. Quando nós pensamos em orar, em ler, aparecem tantas coisas, ó Senhor, tantos afazeres, e às vezes por um entretenimento a gente deixa todos os afazeres por conta disso. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a nos alimentar, ó Senhor, de sua palavra, para que naquele grande dia, Senhor, nós possamos todos estarmos naquela plataforma do arrebatamento, para que possamos continuar esse companheirismo lá do outro lado, ó Senhor. E se houver, ó Pai, algum irmão nessa cidade, ó Senhor, da região que esteja afastado, algum jovem, que o Senhor possa tocar em seu coração nessa hora e lembrar, ó Senhor, que pela fé que nós somos salvos. Nós não somos salvos por nossa bondade, não somos salvos por não termos pecado, que é impossível, mas nós somos salvos pela fé. E que esses irmãos possam voltar ao Senhor, a ter comunhão conosco, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um, nos perdoe por alguma coisa. E não somos pregador, né? O pastor Wesley ligou e eu disse, eu não sei pregar, se o senhor achar que pode ler a mensagem, quem sabe ele falava assim, não, então eu vou mandar outro, né? Aí ele falou, não, se você não for ler, é que você não pode ir mesmo. Então não teve jeito, né? Deus abençoe vocês. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. And besides the reason that you Aleluias, graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra do Senhor e as nossas almas se alimentam disso. Como é bom ter um companheirismo ao lado da mensagem, da palavra, porque se não fosse ela nós não teríamos isso. Irmão Danilo, nós conhece desde criança praticamente, desde jovenzinho, irmão Alan, anos e anos, e nós estamos aqui e sabemos que não termina aqui, continua na eternidade. Coisa boa.
Amém. Cumprimente seu irmão, volte para casa abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está encerrado.